Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão bem? Vai tudo bem? Se prepara para essa noite que vai ser porção dobrada, aleluia. Quantos estiveram aqui pela manhã? Que palavra gloriosa. Abra sua Bíblia em Lucas 7, o Espírito é o mesmo. E o Senhor vai continuar falando aos nossos corações, por isso fique ligadinho com o Pai. Lucas 7, eu vou ler a partir do versículo 11. Vou ler do versículo 11 ao 16. Aleluia. Eu glorifico ao Senhor que nos preparou um tempo de restauração, de restituição, de coisas novas. Você ouve essa palavra e você não glorifica, eu vou repetir. É um tempo de restauração, um tempo de restituição. É um tempo de coisas novas. Aleluia. Aleluia. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, diz assim. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos. E uma grande multidão, repita comigo, uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe, não chores, repite comigo, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E eu gosto da versão Ara que diz, e fazendo que os levavam parar, ele disse, jovem, digo-te, levanta-te. E o que estivera morto, diga comigo, estava morto, sentou-se e começou a falar. E ele entregou a sua mãe. E a todos sobreveio o temor, e eles glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. Aleluia. Espírito Santo, amado de nossa alma, obrigada, Pai, porque nós estamos aqui neste domingo, entregando a primícia de nossa semana ao Senhor. E como, Pai, nós temos sido abençoados pela Tua palavra. Como, Senhor, a Tua palavra ao longo desse dia tem nos ministrado de maneira gloriosa, de maneira poderosa, de maneira rica e eficaz. Nessa noite, Pai, eu declaro sobre cada um de nós que as nossas mentes são tomadas cativas à ação do Teu Espírito. A nossa alma receberá dessa palavra, o nosso espírito será fortalecido. E aquele pai que entrou chorando, aquele que entrou entristecido, cabisbaixo, aflito, preocupado, ouvirá a voz do Senhor nessa noite. Obrigada, Pai, por esse tempo, porque a palavra, Pai, desde amanhã, estabelece sobre nós um decreto de restauração, um decreto de restituição, um decreto, Pai, que nos reposiciona, que nos restaura, Pai, que nos estabelece no centro da Tua vontade. Por isso, amado, continue falando conosco. Continue, Pai, ministrando ao nosso espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento dando glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, eu fui pesquisar o significado da palavra ciclo. Ao meditar nesse texto e ao ler o dicionário, ciclo quer dizer uma série de etapas ou eventos que acontecem em ordem e se repetem. Quando um ciclo chega ao fim do seu processo, ele pode recomeçar, começar de novo desde o início. Mas agora eu vou te dizer o que não está escrito no dicionário, mas à luz da palavra de Deus. Ciclos foram feitos para serem quebrados. Ciclos foram feitos para serem rompidos.
Aleluia! Sabe, queridos, quando você lê lá Isaías 43, versos 18 e 19, há um texto muito conhecido que diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe que todas as vezes que eu meditava nessa palavra, não se lembrando das coisas passadas, eu só remetia a acontecimentos ruins da minha história. Eu só pensava em fatos dolorosos. Mas sabe, quando você medita mais a fundo, ele está dizendo: eu não quero nem que você fique preso a ciclos de dor, nem mesmo a lembrança de coisas boas que lhe aconteceram. Sabe por que o Senhor está dizendo isso? Porque Ele está pronto para fazer coisa nova. Porque Ele está dizendo: não se apegue nem à dor, nem àquela nostalgia do tempo em que você foi visitado com grandes milagres. Porque muitas vezes, em meio a processos difíceis, você fica se lembrando de um Deus que fez no passado, como se esse Deus não pudesse fazer aqui e agora. Como se esse Deus não pudesse operar hoje na tua história. E Ele está dizendo: vai esquecendo daquilo que passou, porque o novo de Deus é chegado. Eu ponho um caminho e rios nesse deserto que você está enfrentando. Não vês que faço coisa nova? Aleluia, diz o Senhor. Mas, queridos, eu preciso saber como lidar com ciclos. Eu preciso identificar cenários que movimentam ciclos. E como eu li aqui, ciclos são ações repetitivas. São momentos repetitivos. Sabe, aqui pela manhã, quando o pastor Ané ministrava acerca da história de Pedro, um Pedro que volta a pescar e mais uma vez se depara com redes vazias. Ele está diante de um ciclo que está se repetindo, e um Jesus que está chegando dizendo: quebra o ciclo, muda o curso, muda a mentalidade. E eu comecei a dizer: Senhor, como é que nós fazemos para romper com o ciclo? E eu quero que você repita comigo 3 coisas que são necessárias para uma quebra de ciclo. Primeiro lugar, autoconhecimento profundo. Repita comigo: autoconhecimento. Segundo lugar, você precisa sofrer uma metanoia. Repita comigo: metanoia. Em terceiro e acima de todas as coisas, você precisa depender exclusivamente de Cristo. Exclusivamente de Cristo. Então, observe comigo que se eu estou diante de um ciclo de perdas, se eu estou diante de um ciclo de dor, se eu estou diante de uma história que está se repetindo na minha vida, eu tenho que romper o ciclo. E eu preciso identificar o que é que esses movimentos na minha história sinalizam no mundo espiritual. Quando você olha a história dessa mulher, a primeira coisa que o texto nos diz é que ela é uma viúva que perdera o seu marido. Ora, eu quero te dizer algo acerca da cultura daqueles dias. As mulheres, queridas, em primeira instância, elas foram criadas inicialmente para dependerem dos seus pais. Elas eram totalmente dependentes da figura paterna. Em segunda instância, essa dependência era transferida para a figura do marido, que era agora o provedor, aquele que protegia, aquele que mantinha, que era o sacerdote, sustentava a casa. E em terceira instância, no caso desta mulher, na ausência de um marido, essa relação de dependência se transfere para o filho, porque viúva não herda a herança. Quando a mulher perde o seu marido, tudo aquilo que ele tinha por bens passa para a responsabilidade do filho mais velho. E essa mulher agora passa a depender do seu filho. E se ela perde o filho, e se ela só tem um único filho, então agora ela depende de caridade.
Agora ela depende do auxílio de parentes. Agora ela depende de terceiros. Então perceba que há um ciclo de dependência emocional que está se repetindo. Primeiro depende do pai, depois depende do marido e depois depende do filho. E Jesus, que chega na história nessa noite, me trouxe aqui para lhe dizer: eu vou romper ciclos de dependência emocional nessa noite. Pessoas entraram aqui por essas portas entristecidas porque estão vivendo ciclos repetitivos de perdas. E Jesus entrou no cenário para dizer: eu vou lhe tirar desse lugar de dependência. Eu vou lhe tirar desse lugar de humilhação. Então venha comigo olhar o cenário que Cristo se encontra com esta mulher. Ela perdeu o marido. Quando ela perde o marido, ela está sofrendo ataques na área sentimental. Quando ela perde o marido, ela está sofrendo ataques nas suas emoções. Quando ela perde o marido, ela está sofrendo ataques na sua vida financeira. Quando ela perde o marido, ela está sofrendo ataques na sua área social, relacional. Isso é pouco? Não. Quem, queridos, quer viver em perdas? Quem se alegra por passar por perdas? Mas sabe, existem níveis de perdas, por mais que elas sejam dolorosas. Porque tem processos que já passamos, que por mais que tenham sido doídos, você olha em volta e você encontra motivação para continuar. Quando aquela mulher perde o seu marido, ela olha para o lado e vê o seu filho, seu único filho. E ela diz: eu tenho que continuar sendo forte, porque eu ainda tenho um filho. Eu ainda tenho que cuidar do meu filho. Quem já passou por um nível de perda desse sabe que você fica ali dilacerado, mas ainda há algo dentro dizendo: ainda há esperança, continue, não pare, persevere. E parece que eu vejo essa mulher se apegando a seu único filho. Só que ela está dentro de um ciclo de perdas. E logo mais ela vai sofrer um golpe ainda pior, que é perder o seu único filho. E filho aqui, queridos, é projeto. Filho é propósito. Filho aqui representa fruto. Filho aqui representa aquele sonho que você desejou, que você gerou, que você amamentou, que você viu crescer, que você viu desenvolver, que você se afeiçoou. Ela está perdendo. Uma linhagem parece que está sendo interrompida ali, porque é o único filho. Não tem mais marido. O único filho se foi. A descendência está sendo interrompida. A história parece que está acabando. E essa mulher que mal está se recuperando de um luto, estar agora de novo com vestes de dor, de pranto e de sofrimento. E nesse cenário, eu vejo Jesus encontrando um ponto de interseção, um ponto de encontro, onde você olha e vê. De cá, vem vindo Jesus, acompanhado de seus discípulos, pelo menos da grande maioria deles, e de uma numerosa multidão. De lá, vem vindo uma mulher enlutada, levando o seu único filho para ser sepultado, e uma multidão lhe acompanha. E isso, não sei você, mas me chamou a atenção no texto. Tem dois ajuntamentos, tem dois acampamentos no meio daquele cenário. De um lado, tem um povo que caminha com Cristo. Pode ter discípulos, pode ter multidão, e você pode me falar várias coisas sobre a multidão. Ah, mas a multidão está ali por interesse. Ah, mas a multidão só quer as mãos. A multidão não quer compromisso, mas a multidão está caminhando com Cristo. Os discípulos estão andando com Cristo, seguindo Cristo, olha, observando Cristo. Mas do outro lado, o que motiva o outro ajuntamento é o que me preocupa. E eu quero te cutucar nessa noite, a lhe dizer que nem todo ajuntamento agrada ao Senhor. Eu vou repetir. Tem gente que se junta para falar de Cristo. Tem gente que se junta para aprender com Cristo. Tem gente que se junta como discípulos de Cristo. E eu já quero te dizer, está na hora de se juntar para orar. Está na hora de se juntar para interceder. Está na hora de se juntar para falar a palavra. Porque do outro lado,
a multidão que não está com Cristo, o texto me diz, Jesus está chegando e vai fazer parar essa multidão. Porque é uma multidão que está ali motivada, focada na dor daquela mulher. O que motiva o ajuntamento é a perda dela. Qual é o assunto da reunião? A mulher que perdeu o marido e os filhos. Qual é o assunto na mesa? A dor, o luto. A mulher que agora vai depender do auxílio, da mendigância da família, dos parentes. E Jesus está chegando. Diga comigo, Jesus está chegando. Eu tenho que lhe dizer isso porque muitas vezes você entra aqui abatido dizendo, Jesus, olha o que está me acontecendo. Minha vida agora está sendo falada pelas multidões. Jesus, olha a vergonha que eu estou passando. É perda por cima de perda, é dano por cima de dano. Minha vida está exposta para essa multidão. Cutuca seu irmão e diz para ele, Jesus, está chegando. E quando Jesus chega, ele para essa multidão. Eu vim lhe dizer, a sua vida não vai ser mais pauta de assuntos em algumas mesas. Oh, meu Deus, vem comigo. Eu vou te dizer de novo, sua vida não vai ser mais pauta em algumas mesas. A conversa a seu respeito vai mudar. O que falam de você vai mudar. Quando Jesus chega, aleluia, ele não se atrasa. Diga para seu irmão, ele não se atrasa. Quando Jesus chega, a palavra me diz que, olhando para aquela mulher, sabe, queridos, esse olhar não é um olhar qualquer. Esse olhar de Jesus é aquele olhar profundo. A palavra do Senhor diz que a sua palavra é como uma espada de 2 gumes, que separa alma e espírito, que esmiuça o mais profundo do seu coração. Quando Jesus chega ali naquele cenário, o olhar dele não é nem para aquela multidão, não é para aquele esquife, não é para os carregadores. O primeiro olhar de Jesus é para aquela mulher. E eu vim te dizer nessa noite que Jesus está olhando para você. Eu vim lhe dizer que o olhar dele está na tua direção. Eu vim lhe dizer que não tem multidão que impeça Jesus de te enxergar nessa noite. Você pode estar sentado lá no fundo, na última cadeira, mas quando Jesus chega, ele chega olhando na tua direção. O olhar dele nessa noite é para você. O olhar dele nessa noite é para a tua história. Porque aquele olhar é um olhar de quem sabe tudo o que está acontecendo. Aquele olhar é aquele olhar que diz, você não teve nem coragem de orar hoje. Está tão triste que nem orou. Está tão abatido que não disse uma palavra. Mas o olhar dele está dizendo, eu sei tudo o que está acontecendo. Se acalma. Porque quando eu digo para você que para quebrar ciclos é necessário um autoconhecimento profundo, é porque eu preciso olhar as fases na minha vida, os acontecimentos na minha história e identificar pelo olhar de Cristo o que é de minha responsabilidade e o que não é. Entenda, aquela mulher tinha um papel. Ela tinha que ser uma boa esposa, ela tinha que ser uma boa mãe, ela tinha que administrar e governar bem a sua casa, ela tinha que ser intercessora, ela tinha que cuidar dos seus. E sabe o que é que ele está provocando a mim e a você nessa noite? É uma pergunta muito simples. Você está fazendo o seu papel? Você está cumprindo com o seu papel? Porque quando você faz a sua parte, Jesus entra no cenário e diz, para de chorar. Mulher, não chores. Do contrário, quando você está em falta no seu papel, você tem um problema. A conta sempre chega quando não fazemos aquilo que é de nosso papel fazer. É por isso que nesse cenário, nesse ciclo, você tem que se examinar e se perguntar, eu tenho participação nesse processo? Eu tenho responsabilidade diante do que está acontecendo? A culpa é minha do que está acontecendo?
mas não é com olhar de vitimismo, é pelos olhos de Cristo, é pela luz da palavra. Se examine, busque autoconhecimento, busque saber quem você é e quem Deus é em você. Procure saber o que está escrito, porque para quebrar o ciclo, você tem que ser sincero diante de Cristo. Se você não estava fazendo o seu papel, diga comigo, isso acaba hoje. Isso acaba hoje. Porque ele olha para aquela mulher e diz, mulher, não chore. Sabe por quê? Porque o que é de nossa responsabilidade fazer, ele não fará em nosso lugar. Mas quando o que está acontecendo foge do nosso controle, foge da nossa alçada, então fica em paz, porque pode fugir do teu controle, mas não foge do controle de Jesus. Você pode estar aqui hoje dizendo, mas eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu reparei o altar. Eu tenho me santificado, eu estou orando, eu estou jejuando, mas as perdas continuam acontecendo. O processo está se repetindo. Eu vim te dizer hoje, para de chorar. Porque quem sabe que está fluindo no centro da vontade de Deus, tem que entender o que é viver na total dependência do Senhor. Quando você entende e separa o que é da sua responsabilidade e o que não é, você se livra de fardos pesados, que não foi Deus que colocou sobre você. Ei, mãe, está orando por esse filho? Tem orientado esse filho? Pode estar como for, descansa, porque Deus está no controle. Eu vim dizer para você hoje, para de chorar, para de se lamentar, porque Deus está no controle. E sabe qual é a primeira pessoa que ele vem abraçar nessa noite? É você. Sabe, aleluia, nós oramos, Senhor, ressuscita quem está morto. Senhor, restaura quem está morto, mas sabe, Ele vai fazer. Mas essa noite Ele vem te dar um abraço. Porque Ele sabe como você tem gerado com lágrimas essa família. Ele sabe como você tem gerado com lágrimas esse filho e como dói você ver a coisa se desencaminhando. Como dói você ver a coisa se desorganizando. Como dói você ver aquele que estava vivo morrendo. E Jesus chega, olha para ela com um olhar de misericórdia, de compaixão e diz para ela, mulher, não chore. Porque a partir do momento em que ela para de chorar, ela está agora acessando um novo lugar em Cristo. E eu quero te dizer que entra aí a segunda etapa do processo, metanoia. Porque parar de ser guiada por emoções vai te fazer acessar um lugar onde você consegue contemplar com racionalidade como Cristo age em momentos de crise. Ele está dizendo, pare de chorar, porque eu quero que você veja o que eu estou fazendo. Se você ficar aí chorando, você vai perder os detalhes do processo. Sofrer uma metanoia, queridos, é você sujeitar a sua mente a um novo funcionamento, onde você já não anda por emoção. Você já não anda movido por reações, mas por ações conscientes, baseadas na palavra. E você aprende com Cristo como é que você tem que agir na hora da crise. E o Senhor nessa noite nos trouxe aqui para nos ensinar como é que você vai ter que agir nesse processo. Quando Jesus entra ali no cenário e abraça aquela mulher, a palavra diz que ele aquieta o coração dela. E ele começa a se mover no ambiente. Quando Jesus aquieta o coração daquela mulher, eu quero que você observe o verso 14. O choro não vai te roubar a percepção desse cenário. Eu quero que você perceba e repita comigo. Jesus está se achegando a ele. Repita comigo, Jesus está se achegando a ele.
A ele quem? Ao que estava morto. A ele quem? Ao que estava te fazendo chorar. A ele quem? Ao que estava te trazendo dor e preocupação. Pare de chorar para perceber. Jesus está se achegando a ele. Pare de chorar para perceber. Suas orações não são em vão. Jesus está se achegando a ele. Você está aqui e Jesus está agindo lá. Você ora aqui e Jesus opera lá. Pare de chorar. Deixou em casa daquele jeito? Deixou em casa daquele jeito? Para de chorar. Nesse exato momento, Jesus está se achegando a ele. Ah, deixei lá bebendo. Jesus está se achegando a ele. E quando Jesus se achega, aleluia, Jesus faz parar aquela multidão. Porque no meio daquela multidão, tem aqueles que estão carregando um morto para o lado de fora da cidade. E eu fiquei, Senhor, já não basta estar morto, ainda tem que carregar para o lado de fora. Por que carregar para o lado de fora quem está morto? Por que conduzir para fora quem está morto? Sabe por quê, queridos? Não só pela lei, mas pelo costume. Eles se acostumaram a pensar que não é bom estar perto de morto. Porque quem se aproxima do morto se contamina. Então, se está morto, leva para fora. Se está morto, deixa de fora. Se está morto, não traz não. Se está morto, não se aproxima não, não conversa não. Porque quem está perto do morto se contamina. Mas sabe, é fácil pensar assim quando o morto não é da tua casa. É fácil pensar assim quando o morto que está sendo citado não é da tua família. Porque Jesus está esperando de mim e de você uma outra atitude. Para de levar para fora o morto. Porque Jesus, que viu um povo que não queria se contaminar com o morto, porque o morto tem que ficar fora do arraial, ele está dizendo: eu não quebro princípios, mas eu quebro protocolos. Ninguém quer tocar não, eu toco. Ninguém quer se aproximar não, eu me aproximo. Aleluia. E sabe, eu não sei nem o que é pior no meio do processo. Porque já está doendo perder, e perder sucessivas vezes. Mas tem uma coisa que ainda vai acontecer dentro do processo. Eu vou abrir e fechar esse parêntese. Se prepara. Porque tem processo que a gente passa, que além de ter que lidar com o processo, você vai ter que lidar com a descoberta de quem é que está do seu lado, dentro do processo. Se tem uma coisa que Jesus revela nos processos, são os corações daqueles que estão do seu lado. Sabe quem é que está ali naquele cenário? As carpideiras. Sabe quem vai ter que se afastar do morto? As carpideiras. Porque até então aquela mulher está entendendo que todos que estão ali estão com ela. Mas quando Jesus tocou, quem carregava teve que se afastar. Teve que sair de perto, porque é um agente que se alimenta da morte. É um agente que se alimenta da dor. É um agente que tem prazer naquele processo. Jesus diz: sai de perto porque eu cheguei e estou tocando. E para operar, tem que estabelecer novos limites. Eles não suportam continuar carregando aquele que estava morto depois que Jesus se aproxima. Ele tem que limpar o campo. Ele tem que limpar o terreno. Não é diferente do que aconteceu na casa de Jairo. Quando você vê Jesus entrando naquela casa, tinha uma multidão ali. Mas quando Jesus vem anunciar o que veio fazer, que é ressuscitar a menina, de repente quem estava chorando começou a rir. De repente, quem parecia se compadecer, começou agora a zombar. E Jesus começa a dizer: sai todo mundo. Porque eu vim tocar naquele que estava morto. Sabe, quer romper ciclos? Comece a estabelecer novos limites. E eu quero te dizer, esses limites são orientados pelo Espírito.
Não é você com olhar carnal que julga quem é e quem não é. Não é você com olhar carnal que julga quem pode e quem não pode. Mas uma oração feita com sabedoria clama ao Senhor para que sejam acessados os mortos por aqueles que de fato têm um coração quebrantado e disposto a interceder. Aquela marcha é interrompida. E quando Jesus interrompe aquela marcha, ele dá uma ordem. Porque eu preciso compreender que existem cenários e situações que não foram feitas para serem dialogadas. Não é para você ficar olhando e dizendo está morto. Não é para você ficar olhando e dizendo Jesus, olha como está bebendo, está se prostituindo, está no pecado. Não. Jesus entrou, se aproximou e deu uma ordem. E disse, jovem, levanta-te. Eu não sei se você ouviu, jovem, levanta-te. Sabe, ele está falando, parece contraditório, mas não é. O texto começa dizendo que era um homem que estava morto, mas na hora que ele manda levantar, ele diz jovem. Repita comigo, é jovem. Sabe o que é isso? Tem toda uma vida pela frente. Está só no começo da caminhada. Está no vigor da juventude. Eu não sei quem é esse que você estava tratando como morto, mas quando Jesus entrou no cenário, ele disse, jovem. Aqueles que diziam, está acabando, eu disse, está só começando. Ei, esse projeto é jovem. Esse ministério é jovem. Essa empresa é jovem. Esse casamento é jovem. Esse filho é jovem. O diabo se levantou para dizer, vou matar, vou roubar, vou destruir. E Jesus disse, jovem, levanta-te. Rabaxanaramanaya sopria. E priaxanaramanagasoribiderabassai. Meu Deus, que correção de visão. Você está dando como acabado o que Jesus está dizendo que é jovem? Ai, não deixa a dor lhe colocar nesse lugar de pessimismo. Não deixa a dor lhe colocar nesse lugar de alguém que está entregando os pontos para algo que ainda está no começo. Sabe, eu não sei se você está pronto para experimentar de uma restituição. Eu não sei. Porque quando ele diz, jovem, levanta-te. A palavra nos diz que aquele que estava morto sentou-se. E sentando-se começou a falar. E ele disse assim, vai sentar, vai levantar, vai falar e vai voltar para a mãe. Aleluia! Sabe o que é isso? É Deus dizendo, vai voltar para as tuas mãos. Aquilo que você estava dando como perdido. Vai voltar para as tuas mãos. Aquilo que você estava dando como encerrado. Vai voltar para as suas mãos. Porque de repente, aquele que você dizia está morto, Jesus disse, ouça aí ele voltando a falar. De repente, aquele que você dizia não tem mais relacionamento, Jesus. A frieza entrou. Está frio, porque o morto fica frio. O morto fica insensível. O morto fica surdo. O morto fica mudo. Mas Jesus vai tocar nos sentidos dessa noite. E ele está dizendo, esse morto vai ter que ouvir o que não queria ouvir. A palavra de Deus, a voz de Jesus. Eu quero te encorajar nessa noite. Eu não sei quem é que vem na sua mente. Ou o quê? Qual o projeto? Qual a vida? Mas chame pelo nome agora e diga, você vai começar a ouvir. Eu quero te dar alguns minutos para você começar a declarar no mundo espiritual. Aquele que estava frio não queria conta com o evangelho. Não queria saber de igreja. Eu chamava e não vinha. Estava com a vida toda desregrada. As portas estavam fechadas. Porque ele estava encerrado em um caixão. Ele não tinha mais autonomia, ele estava sendo carregado para ser enterrado. Morto não come, morto não bebe,
Morto não tem prazer de levantar. Morto não tem prazer de cultuar. Morto não tem prazer de sentar na mesa e ter comunhão. Morto não tem prazer de se relacionar com os seus. Está morto. Mas quando Jesus chega, ele diz: levanta-te, levanta-te. Existe uma autoridade que está sendo liberada sobre a sua vida. Uma voz de autoridade está sendo liberada sobre a sua vida. Se você não crê em atos proféticos, passe a crer, porque você precisa dizer, ele vai começar a ouvir. Você precisa dizer, ele vai se levantar dessa cama. Diga a depressão, saia e bata em retirada, porque aquele que estava prostrado vai se levantar. Quando ele se levanta, Jesus lhe devolve aos braços da sua mãe. Ah, queridos, se tem uma coisa que o Senhor honra, é a fé de quem gera. Se tem uma coisa que o Senhor honra, é a fé de quem gera. Pode todo mundo zombar de você que já tem 20 anos orando. Pode todo mundo desacreditar de você, porque você tem anos orando por essa vida. Você tem anos apresentando esses filhos. Há anos você apresenta esse casamento. Há anos você apresenta esse projeto ao Senhor. E você chegou aqui nessa noite dizendo: Senhor, eu estou cansado. Porque há anos eu oro, mas está piorando, Senhor. Senhor, e eu sei, queridos, que tem dias e dias. Tem dias que você entra aqui com todo o ânimo, mas tem dias que você entra batido. Porque está cheirando mal, está morto. Porque as áreas estão sendo atingidas e você está vendo as coisas irem de mal a pior. Mas você ainda é dependente de Cristo? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: você ainda é dependente de Cristo? Porque se você é, eu venho lhe dizer, não vai ter morte. Se você crê no Deus a quem você tem clamado, Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer: eu vou parar a marcha fúnebre. Não vai ter morte. Não vai ter morte. O espírito da morte estava rondando, mas o Senhor está dizendo: por amor da tua vida, não vai ter morte. Por causa das tuas orações, mulher, não vai ter morte. O cenário estava todo pronto. Todos estavam esperando. E quando e parece que ainda há um vigor maior enquanto você não passou da porta da cidade. Tem situações que está caminhando para a morte, mas enquanto você não chegou à porta da cidade, você está crendo. Não, Senhor, não está bom, mas eu creio. E está andando, não, Senhor, eu sei, mas eu vou tirar os olhos disso aqui, eu estou crendo. Mas quando passa da porta da cidade, meu Deus. E tem pessoas aqui que estão nesse momento do processo. Porque a porta parece ser a reta final. Passou, chegou na entrada da cidade, é para enterrar, acabou. É para jogar uma pá de cal, acabou. É um momento, são os instantes finais. São os segundos finais. Mas eu vim te dizer uma coisa. Não sei se aquela mulher conhecia essa história, mas pode ter chegado na entrada da cidade de Naim. Pode estar perto de sepultar, mas ainda que tivesse sepultado, há um homem chamado Lázaro que chegou a ser sepultado, atado. Foi colocada uma pedra ali. Se passaram 4 dias, mas mandaram chamar Jesus.
Diga comigo, mandaram chamar Jesus. E quando Jesus chegou no cenário, ele podia simplesmente ter ressuscitado a Lázaro, mas ele mandou chamar Maria. Porque nesse cenário, o Senhor está dizendo, quer na porta da cidade, quer tenha sepultado, ainda há Marias aqui. Ainda há mães que sabem o preço que pagam por essa vida. Ainda há mulheres que não estão dispostas a abrir mão do seu casamento. Ainda há quem queira ver o milagre de Jesus acontecer. Porque se você está aqui nessa noite, é contigo que Jesus está falando. Ainda há tempo para o teu milagre acontecer. Não foi enquanto estava no leito, porque o texto não diz por que ele morreu, de que maneira foi, se foi um mal súbito, se foi um processo que foi se arrastando. Não foi na hora que você queria, mas é no exato momento que você precisa, que ele entra para restituir. Que ele entra para dizer, você não acreditava mais, mas eu continuo acreditando. Você não esperava mais, mas a minha palavra está de pé sobre a sua história. E Jesus restitui aquele filho à sua mãe. E a palavra nos diz que toda aquela multidão em volta, tantos que vinham com Cristo, como os que acompanhavam aquela mulher naquele cenário, eles foram tomados de temor. E uma unção de adoração tomou conta daquele ambiente. E todos diziam, Deus visitou o seu povo. Sabe, queridos, eu vim lhe dizer algo aqui nessa noite. Você precisa voltar a crer. Mas não é um nível de fé qualquer. Porque a fé se estabelece em um firme fundamento. Sabe, eu costumo dizer, o que seria daquela mulher cananeia se ela não acreditasse até o fim que Jesus poderia libertar a sua filha? Sabe, a fé, ela se move por uma ação, ela pressupõe uma reação de nossa parte. Aquela mulher estava fragilizada e Jesus lhe socorreu. Mas aqui nessa noite, eu vim lhe dizer que você já tem sido acolhido pela palavra, mas você tem que reagir. Você já tem sido alimentado pela palavra, mas você precisa reagir a essa palavra. E reagir é sair do lugar de vitimismo, é sair do lugar de dor, do lugar de entrega e se levantar para romper. E se necessário for, rompa com a multidão. Se necessário for, rompa com as vozes. Sabe, queridos, aquela mulher cananeia, aquela sírio-fenícia, ela só tinha ouvido falar de Jesus, mas ela não aceitava perder sua filha. Ela não ia perder sua filha para o diabo. Ela rompeu com a religiosidade. Ela rompeu com a idolatria. Ela rompeu saindo daquele lugar de entrega e de dor para ir ter com Jesus. E você pensa que foi fácil? Não foi. Quando ela vai se aproximando, tem uma multidão na sua frente. E ela rompe a multidão. Quando ela vai se aproximando, os discípulos que ali estão começam a dizer, Jesus, despede essa mulher porque ela vem gritando atrás de nós. Mas ela se humilha. Ela se esvazia de si mesma. Ela rompe com aqueles que querem fazê-la calar. Ela rompe com tudo. E quando ela chega diante de Jesus, ela ainda ouve um não. Não é lícito tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E você pensa que ela se entregou? Ela disse, Senhor, mas até os cães comem das migalhas da mesa dos seus senhores. E sabe o que Jesus lhe respondeu? Ele não tinha visto naquele lugar uma fé como a daquela mulher.
E você pensa que o milagre aconteceu quando ela chegou em casa? Não, aconteceu ali, naquele culto que ela foi prestar para Jesus. Você não entendeu? Eu vou repetir. O milagre não aconteceu quando ela chegou em casa. Aconteceu ali, naquele culto que ela foi prestar. Porque muitas vezes você entra aqui tendo que se humilhar, se esvaziar, romper com todas as vozes para dizer: Jesus, Jesus, até os cães. Ou seja, ela está dizendo: Jesus, eu estou contando com a tua misericórdia. Jesus, eu não mereço, porque foi dito aqui de manhã, não é por mérito, não é por merecimento, mas é pela fé, é pela bondade e misericórdia, é pelo projeto, é pelo propósito. E aquela que estava tomada por demônios foi liberta. Sabe, se coloque sobre os pés. Queridos, meu Deus, para romper esse ciclo, você precisa tomar algumas decisões na sua vida. Sabe, eu sempre digo, a pastora Néia já pregou sobre isso, também já falei isso aqui. Aquela mulher, ela queria as migalhas que caíam da mesa. Era uma metáfora para dizer: Jesus, o Senhor vem e serve a mesa. E esse alimento não pode ser desperdiçado. Mas sabe, a oportunidade que muitos não querem, eu quero. Sabe, a palavra que muitos rejeitam, eu quero. Sabe, as mãos que muitos rejeitam, eu quero. Sabe, aqueles que não reagem, eu estou aqui reagindo. E sabe, é impossível você entrar aqui, reagir à palavra e as coisas não mudarem. O problema é quando você entra aqui e às vezes está mais morto do que o morto por quem você está orando. Jesus está aqui para operar, mas Ele quer que os vivos clamem. Ele quer que os vivos reajam. Você precisa reagir à palavra, porque o Senhor está dizendo: é tempo de restituição. É tempo de se reaver o que foi dado como perdido. É tempo de quebrar ciclos. Ah, porque foi assim com minha mãe, foi assim com meu pai. Ah, porque foi assim, a minha família tem um histórico de câncer. A minha família tem um histórico de divórcio. Ah, porque os empresários quebram no meio da minha família. E Jesus está entrando e dizendo: e você vai aceitar ou vai quebrar o ciclo? Mas sabe o que acontece? É que nem todo mundo quer se humilhar para ver o ciclo ser quebrado. Porque o processo, queridos, nos quebra. O processo nos quebra. E tem gente que não quer ser quebrado, mas quer receber os milagres. Aquela mulher vai sendo quebrada a cada passo que ela dá. Quem sabe aquela multidão está pisando nela enquanto ela está ali, passando para acessar Jesus. E eu vou te dizer, aquela mulher cananeia, ela foi até Jesus. Mas essa aqui, essa mãe, foi Jesus que veio até ela. Posso te dizer uma coisa: Jesus está na casa. E eu quero aqui orar juntamente com você. Porque sabe, você precisa identificar o processo, reconhecer a sua participação e quebrar o ciclo. E só você sabe o nome desse ciclo. Só você sabe a área em que você se encontra. Quem sabe é um vício que você não conseguiu deixar até aqui. São ações repetitivas que estão resultando em morte. Mas Jesus disse: ainda é jovem, você vai deixar morrer? Então eu quero te convidar a você vir aqui na frente. Porque às vezes você entra aqui e sua oração é só dizer que está morto. Você entra aqui e a sua oração é repetitiva. Você só aponta o morto, mas não faz nada para quebrar o ciclo. E eu quero orar juntamente com você. Porque o Senhor está pronto para fazer grandes coisas em nossas vidas. Mas primeiro, você precisa parar de chorar e reagir. Eu quero convidar o Ministério de Louvor da casa. E nós vamos orar aqui nessa noite. Quebrando maldições.
quebrando. Sabe, Pedro? Se Pedro não se aproxima de Jesus naquele momento e não volta a ouvir aquela voz, ele teria abortado um ministério lindo, uma chamada linda. Sabe, queridos, às vezes a gente se vê abortando o que Deus tem em nossas vidas. Quantas vezes a dor nos seduz a abortar promessas? Quantas vezes as feridas, o cansaço do processo nos leva a uma marcha onde nós que estamos ali levando para sepultar. E Jesus diz: para, porque eu não quero que você sepulte nada. Para, porque eu não quero que você abra a mão de nada. Eu vou repetir, Jesus me traz aqui nessa noite para dizer: eu não quero que você abra a mão de nada. Eu não quero que você desista de nada. Não é para abortar, não é para desistir, não é para entregar os pontos. E se essa palavra falou contigo, se você entrou aqui desanimado, cansado, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que estava enlutado, dizendo: Senhor, eu estou perdendo. Eu quero orar por você que está aqui nessa noite e está dizendo: Senhor, é luto por cima de luto, é perda por cima de perda. Não tenha vergonha, queridos, porque quando o Senhor coloca uma palavra em nosso espírito, ela tem endereço certo. Sabe, chega de entrar aqui carregando morto. Chega de orar dizendo: Senhor, eu vou entregar. Senhor, eu vou desistir. Sabe, tem pessoas aqui que estão para sepultar ministérios e o Senhor está dizendo: para. Tem pessoas aqui que estão querendo parar a chamada sem nem ter começado. Tem pessoas querendo desistir da sua família, diz o Senhor. Tem pessoas querendo abrir mão da sua família. E o Senhor diz: para. Eu quero que você ore agora ao Senhor. Confesse ao Senhor. Rasga o teu coração nessa noite. Da sabedoria e quão insondáveis oh, Espírito são Santo. teus juízos, quão Espírito Santo, impenetráveis encoraja aqueles que estão os sem teus força. caminhos. Rei calabasuribiande bandarabara suribiande covonarabaraço. Quem foi seu Ah, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Posso dizer uma coisa? Quebra o ciclo. Nossa pastora falou aqui de manhã. Tiveram palavras que saíram da boca de Pedro e elas tiveram que ser quebradas. Quebre as palavras de maldição que você lançou. Tem mães que pela dor estão matando seus filhos. Tem mulheres que estão tão feridas que por causa da dor elas estão matando seus maridos. Quebra o ciclo. Aqui hoje nesse altar, quebre todas as palavras malditas que você proferiu. Reivindique no mundo espiritual todas as palavras de maldição que você lançou. Pede perdão. Confesse diante do Senhor. Sabe, você tem que parar de maldizer a sua vida. Você tem que parar de maldizer a tua história. Tem que parar de dizer: eu não consigo, eu não posso, não tem jeito pra mim, eu sou infeliz, nada do que eu faço dá certo. Quebra o ciclo de maldição. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus.
nenhum projeto vai ser abortado. Nenhum projeto vai ser abortado. Eu vou orar por você nesse momento. Espírito Santo, nós ouvimos, Pai, a Tua palavra. E eu sei, Pai, que essa noite a Tua presença neste lugar está, Senhor, acessando vidas que vinham, Senhor, num caminho de morte. Vidas, Pai, que mesmo sem querer estavam trilhando, meu Deus, para fora do campo ao qual o Senhor tinha projetado. Pessoas, Pai, que estavam tomando rumo de saída. Pessoas, Pai, que estavam entregando pontos, entregando promessas. Eu sei, meu Pai, que há almas feridas aqui neste lugar. Pessoas que foram feridas por dores, por palavras, por perdas. Talvez essa perda você ainda não superou. Você está preso, enlutado. Mas nessa noite, o Senhor está quebrando cadeias. Nessa noite, aquilo que estava escapando das suas mãos, o Senhor está trazendo de volta. Nessa noite, Ele está lhe restituindo a autoridade para você voltar para casa e começar a liberar palavras de vida naquele lugar. Nessa noite, você vai abraçar aquele filho. Você vai abraçar aquela filha. Você vai abraçar sua mãe. Nessa noite, você vai abraçar aquele que o diabo estava dizendo: vou matar. Racha darabaia sopria. E você vai cobrir. Porque Deus lhe deu autoridade. Deus lhe deu autoridade. Você vai agora tirar os olhos do cenário que o diabo estava te mostrando. Esqueça as ofensas. Porque quem está morto não pode lhe oferecer outra coisa. Você vai agora começar a gerar vida. 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 Tem pessoas aqui que estão retendo palavras que lhe feriu. E o Senhor está dizendo: você não está vendo que estava morto. Mas a palavra diz: estava morto. Mas Jesus chegou para trazer vida ao que estava morto. Estava, não está mais. Estava, não está mais. Então muda a tua linguagem, muda a tua visão, muda o teu comportamento. Ele está contando com você para ressuscitar. Ele está contando com as suas orações para ressuscitar. E você não vai parar agora. Recebe ânimo no teu espírito. Recebe ânimo no teu espírito. Porque o Senhor está dizendo: sabe, eu não sei o que você pensa de restituição, mas Ele nunca dá o que você tinha. Quando Ele restitui, Ele dá além. Quando Ele restitui, Ele dá além. Quando Ele entra, Ele restaura e faz mais do que você pensa ou imagina. Você pode começar a ver com os olhos da fé um cenário mudado. Você pode começar a ver com os olhos da fé um cenário transformado. Porque não é sobre você, é Cristo em você. Não é na força do seu braço, é Cristo em você. Então comece a agradecer. Comece agora a agradecer. Agradecer. Sabe a fotografia que você não trazia mais? Volta a trazer. Sabe aquelas orações que você não fazia mais? Volte a fazer. Porque o Senhor está restituindo. Xeramaya suribri cantarabanaba sopria. Oh, Espírito Santo. Santo, 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 é tudo sobre você. Aleluia. Para você, Jesus. Aleluia. Você é santo, santo, santo. Adore a Ele. Santo, santo, santo. Adore a Ele. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus.
o Senhor fez foi tão poderoso Eu descobri que senti que uma atmosfera de adoração começou a tomar conta do ambiente. é tudo Aleluia. sobre você, tudo para você. Adore a Ele. Jesus, você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, Tudo para você. Jesus, você é santo, 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 santo. É tudo sobre você. Tudo para você, Jesus. Hosana, Aleluia. Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Oh, que delícia. Vamos fazer um ato profético nessa noite? Põe a mão no teu coração. Abraça assim. Abraça o teu projeto. Abraça. Abraça apertado. E começa agora a dizer: Jesus, obrigada. Jesus, obrigada, Pai. Porque nessa noite há um novo decreto estabelecido sobre nós. Nessa noite, Pai, as perdas estão sendo cessadas. Comece agora a adorar e agradecer. Agradecer por esse filho. Agradecer por esse marido. Agradecer por essa vida. Agradecer ao Senhor que lhe restitui saúde, que lhe restitui fé, que lhe restitui esperança, que lhe restitui alegria, que lhe devolve a paz, que aquieta a tua alma, que lhe devolve esperança, que lhe põe de pé, que lhe restitui as forças para você continuar. Começa agora a agradecer, porque uma atmosfera de gratidão tomou conta daquele cenário, uma atmosfera de louvor tomou conta daquele ambiente, e as pessoas diziam: Deus visitou o teu povo, e as pessoas declaravam: Deus visitou o teu povo, e nessa noite o nosso Deus está visitando nossos lares. Ele está visitando nossa casa. Ele está visitando cada um dos nossos. O nosso Deus está te visitando, te enchendo, te alegrando. Adore a Ele. Aplauda a Ele. Agradeça a Ele. Exalte a Ele. Aleluia. Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Sabe uma coisa que nossa pastora falou aqui hoje de manhã? Que as pessoas não iriam mais falar do Pedro que negou Jesus, mas do Pedro que, transformado pela ação do Espírito, foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus para ganhar almas, para falar com autoridade diante de autoridades. Um Pedro que amadureceu, um Pedro que cresceu a tal ponto de se recusar a morrer como seu mestre. Sabe, não falarão mais de maneira negativa da sua história. Você não será mais alvo de apontamento, de chacota, de zombaria. Há um novo testemunho para ser contado. Há uma nova história para ser contada. Se prepara para o que vão falar dos teus filhos. Se prepara para o que vão falar no teu casamento. Se prepara, porque novas histórias serão contadas. Haverão rumores do que Deus está fazendo nesse tempo. Alegra o teu coração,
Porque em toda aquela cidade, os rumores eram do que Deus fez na casa da viúva de Naim. Vão falar o que Deus fez na tua casa. Vão falar o que Deus fez na tua família. É a tua família, é a tua casa que o Senhor está dizendo. Vai chegar notícia nos 4 cantos. A notícia vai chegar nos 4 cantos do que Deus fez. Se prepara para o que Deus vai fazer nesse tempo e BBC. Aleluia. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Você é abençoado por essa palavra? Você crê? Eu quero ouvir teu testemunho. Você crê no que Deus fará? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.